Durante meio século, a família toda mentiu para ela. Sobretudo, Conceição Santos nunca desconfiou de nada. Aos 72 anos, viúva 3, ainda mantinha a mesma rotina de sempre: acordar às 6 da manhã, preparar o café na chaleira de alumínio que ganhará no casamento, regar as violetas da varanda e verificar se havia recado dos filhos no celular antigo que mal sabia usar. A casa em Campinas guardava décadas de memórias. Fotos amareladas nas paredes, móveis que resistiam ao tempo, gavetas repletas de documentos que ela jamais tivera coragem de mexer depois que Ademir morreu. Essas coisas são complicadas demais para mim, costumava dizer quando os filhos sugeriam que organizasse os papéis. Mas naquela terça-feira de março, algo mudou. O telefone tocou cedo, uma voz desconhecida do outro lado da linha. Um advogado. Falava sobre uma herança, documentos necessários, prazos que venceriam em poucos dias. Conceição precisava encontrar certidões, escrituras, qualquer coisa que comprovasse o que o homem estava dizendo. Pela primeira vez em 3 anos, abriu a gaveta da escrivaninha de Ademir. Entre recibos antigos e documentos amarelados, seus dedos trêmulos encontraram um envelope lacrado. Seu próprio nome estava escrito na letra inconfundível do marido: para Conceição, só abra se eu não estiver mais aqui. O coração disparou. As mãos tremeram. 48 anos de casamento, e ele havia deixado uma carta secreta? Rasgou o lacre com cuidado, como quem abre um presente que pode explodir. A primeira linha a deixou gelada: minha querida Conceição, chegou a hora de você saber toda a verdade sobre nossa família. Você não vai acreditar no que estava escrito nessa carta. Continue assistindo para descobrir o segredo que mudou tudo. As mãos de Conceição tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. 48 anos de casamento, 3 filhos criados com amor, uma vida inteira de dedicação, e agora aquelas palavras na letra familiar de Ademir pareciam vir de um estranho. Nossa família não é o que você sempre acreditou, dizia a carta. Eu tentei contar 1000 vezes, mas nunca tive coragem. Agora, sem mim ao seu lado, você precisa saber a verdade. Conceição se lembrava perfeitamente do dia em que conheceu Ademir. Era 1973, ela tinha apenas 21 anos e trabalhava como costureira na fábrica têxtil do bairro. Ele apareceu na porta da pensão onde morava, com um sorriso tímido e um buquê de cravos brancos. Vim pedir sua mão ao seu pai, havia dito, formal como eram os homens daquela época. Casaram 6 meses depois, numa cerimônia simples na igreja do bairro. A lua de mel foi um fim de semana em Águas de Lindóia. Conceição guardava as fotos daqueles dias como relíquias sagradas. Estava tão apaixonada que nem questionou quando Ademir disse que preferia não falar sobre a família dele. Tive uma infância difícil, meu amor. Não gosto de remexer o passado. Os filhos chegaram logo, primeiro Marcos, depois Regina, por último a pequena Andréia. Conceição se dedicou inteiramente à maternidade, deixou o emprego na fábrica, transformou-se na esposa e mãe perfeita que a sociedade esperava dela. Ademir trabalhava como mecânico, ganhava bem, era um homem presente. Um marido exemplar. Mas havia sinais. Pequenos sinais que ela escolheu ignorar durante décadas. As ligações que ele atendia no quarto, falando baixo. As viagens de trabalho que duravam mais tempo que o normal. A forma como desconversava quando ela perguntava sobre os pais dele, sobre irmãos, sobre qualquer parente. Sou órfão desde criança, era tudo o que dizia. E havia mais. A maneira como ele reagia quando passavam na rua pessoas de certas idades, o jeito que desviava o olhar. Como se estivesse escondendo algo. Como se fosse outra pessoa.
Conceição tinha 72 anos, mas não era ingênua. Durante todas aquelas décadas, uma parte dela suspeitava que havia segredos. Mas amor é também escolher acreditar. É decidir confiar. É construir uma vida sobre a fé de que a pessoa ao seu lado está sendo honesta. Agora, sozinha na sala silenciosa, com a carta nas mãos e o peso de uma vida inteira sobre os ombros, ela percebeu que talvez tivesse sido a única pessoa da família a não saber a verdade. A carta continuava, e cada palavra era como uma punhalada no peito de Conceição. Quando nos casamos, eu já tinha outra família em São Paulo. Uma esposa, 2 filhos pequenos. Eu os abandonei para ficar com você. O papel escorregou das mãos dela. Caiu no chão da sala como uma folha seca. Conceição ficou parada, respirando com dificuldade, tentando processar o que acabará de ler. Bígamo. Ademir era bígamo. Mas a carta não parou por aí. Com dedos trêmulos, ela pegou o papel do chão e continuou lendo, como quem não consegue parar de olhar um acidente. Os nossos filhos sabem, Conceição. Marcos descobriu tudo quando completou 18 anos e quis tirar os documentos. Regina soube logo depois, quando se casou e precisou dos papéis. Andréia foi a última, mas também já sabe há mais de 10 anos. Conceição sentiu o mundo girar. Seus próprios filhos. Todos eles. Durante décadas, olhando no rosto dela, abraçando-a, desejando feliz aniversário, fingindo que nada estava acontecendo. Eles me pediram para contar para você 1000 vezes. Mas eu era covarde. Tinha medo de perder o amor da minha vida. Tinha medo de que você me abandonasse, como eu abandonei minha primeira família. A sala parecia menor agora. O ar estava pesado. Conceição levantou do sofá, caminhou até a janela, mas nem as violetas coloridas conseguiam acalmar o furacão que se formava em seu peito. Quantas vezes os filhos se reuniram sem ela? Quantas conversas em sussurros pararam quando ela entrava na sala? Quantos olhares cúmplices ela não percebeu? A minha primeira esposa se chama Marlene. Ela mora na Vila Madalena com nosso filho Rafael, que hoje tem 52 anos. Nossa filha Patrícia faleceu em um acidente de carro em 1995. Marlene nunca se casou novamente. Ela me esperou até o fim. Marlene. Uma mulher que Conceição jamais soubera que existia. Uma mulher que também amou Ademir, que também construiu uma família com ele, que também foi abandonada. E que, ao contrário de Conceição, sabia toda a verdade. Tem mais, meu amor. Rafael, meu filho de São Paulo, tentou entrar em contato com nossos filhos algumas vezes ao longo dos anos. Eles se conheceram. Se falam. Vocês são meio-irmãos, mas você nunca soube que ele existia. As pernas de Conceição fraquejaram. Ela se apoiou na parede, sentindo o peso de 72 anos sobre os ombros. Seus filhos tinham um meio-irmão. Encontravam-se com ele. Conheciam a história toda. E ela, a esposa dedicada, a mãe exemplar, a mulher que abriu mão de tudo por aquela família, era a única que vivia numa mentira. Você está sentindo o que a Conceição sentiu nesse momento? A descoberta não para por aqui. Continue para saber como os filhos dela reagiram quando descobriram que ela finalmente sabia de tudo. O telefone tocou. Era Marcos, o filho mais velho. Mãe, tudo bem? Você parece diferente. Conceição olhou para a carta nas mãos. Pela primeira vez em 72 anos de vida, decidiu que não ia mais fingir que estava tudo bem. Marcos, disse com a voz firme, preciso que você venha aqui agora. E traga Regina e Andréia junto.
2 horas depois, os 3 filhos estavam sentados na sala de Conceição. O mesmo sofá onde cresceram, onde ouviram histórias, onde receberam broncas e carinhos. Mas agora o ambiente estava pesado, carregado de uma tensão que cortava o ar. Conceição colocou a carta sobre a mesa de centro, bem no meio, para que todos pudessem ver. Não disse uma palavra. Apenas esperou. Marcos, aos 49 anos, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Passou a mão pelo cabelo grisalho, um gesto que fazia desde menino quando estava nervoso. Mãe, nós podemos explicar. Explicar. A voz de Conceição saiu mais áspera do que pretendia. Explicar 50 anos de mentira. Regina, a filha do meio, começou a chorar. Aos 46 anos, ainda chorava como a menina sensível que sempre fora. Nós queríamos contar, mãe. Juro por Deus que queríamos. Mas o papai... O papai o quê? Conceição interrompeu. O papai disse para vocês mentirem para a própria mãe durante décadas? Andréia, a mais nova, tentou se aproximar para abraçar Conceição, mas levou um passo para trás quando viu o olhar da mãe. Era um olhar que ela nunca tinha visto antes. Frio. Decepcionado. Magoado de uma forma que parecia irreversível. Vocês conhecem Rafael, Conceição disse. Não era pergunta. Era afirmação. Vocês se encontram com ele. O silêncio confirmou tudo. Desde quando? Marcos engoliu seco. Desde 2010, mãe. Ele nos procurou pelo Facebook. Queria conhecer os meio-irmãos. E vocês acharam normal? Acharam certo esconder isso de mim? A gente tinha medo de como você ia reagir, Regina sussurrou entre lágrimas. Você sempre amou tanto o papai. Como ia ser contar que ele tinha outra família? Conceição sentiu uma raiva surda subindo pelo peito. Uma raiva diferente de tudo que já havia sentido na vida. Não era só pela traição de Ademir. Era pela traição deles. Dos próprios filhos. E Marlene? Vocês conhecem ela também? Andréia assentiu, envergonhada. Ela é uma boa pessoa, mãe. Ela também sofreu muito. Uma boa pessoa. Conceição riu, mas era uma risada sem humor. Vocês têm dó dela? E de mim? Eu que fui enganada por meio século. Eu que vivi uma vida inteira baseada numa mentira. Não foi uma mentira, mãe, Marcos tentou argumentar. O papai amava você de verdade. Ele só o quê? Só era casado com 2 mulheres ao mesmo tempo? Só abandonou 2 filhos pequenos? Só transformou todos vocês em cúmplices? O peso da descoberta estava se tornando insuportável. Não era apenas o marido que tinha mentido. Eram os filhos também. As pessoas em quem mais confiava no mundo haviam passado anos olhando em seus olhos e escondendo a verdade. Como você acha que uma mãe deve reagir quando descobre que os próprios filhos participaram de uma mentira por décadas? A conversa ainda estava longe de terminar. Eu quero conhecer Rafael, Conceição disse de repente. E quero conhecer Marlene também. Os 3 filhos se entreolharam, apavorados. Mãe, não sei se isso é uma boa ideia, Marcos começou, mas Conceição o interrompeu com um gesto firme da mão. 50 anos da minha vida foram baseados numa mentira. Agora eu quero saber toda a verdade. Toda. A determinação na voz de Conceição assustou os filhos. Eles nunca tinham visto a mãe assim. Sempre tão doce, sempre tão complacente, sempre disposta a perdoar e esquecer.
Mas agora havia algo diferente em seus olhos. Uma força que eles não sabiam que existia. Vocês vão me dar o telefone de Rafael. Hoje. Regina tentou mais uma vez. Mãe, pensa bem no que está fazendo. Algumas coisas é melhor deixar no passado. No passado. Conceição se levantou, caminhando pela sala como uma fera enjaulada. Regina, você tem 46 anos. Durante 36 anos da sua vida, você soube de algo que eu não sabia. 36 anos. Você me viu chorar quando o pai morreu, me viu sofrer, me viu falar dele como se fosse um santo, e ficou calada. As palavras saíam como flechas, certeiras e dolorosas. Regina soluçava agora, mas Conceição não sentia mais pena. Sentia raiva. Uma raiva limpa, justa, necessária. E você, Marcos? Meu primogênito. Descobriu tudo aos 18 anos e ficou calado por 31 anos. 31 anos me vendo viver numa fantasia. Marcos baixou a cabeça. Nós só queríamos proteger você, mãe. Proteger. A voz de Conceição subiu uma oitava. Proteger? Vocês me transformaram numa idiota. Numa palhaça. Enquanto eu criava vocês com tanto amor, enquanto eu abria a mão da minha carreira, dos meus sonhos, da minha vida para ser a esposa perfeita e a mãe perfeita, vocês sabiam que tudo era mentira. Andréia tentou se aproximar novamente. Mãe, para com isso. O amor não era mentira. Nós te amamos, o papai te amava. O papai me amava. Conceição riu, mas era uma risada amarga, quebrada. O papai amava tanto que casou comigo sem se divorciar da primeira esposa? Amava tanto que abandonou 2 filhos pequenos? Amava tanto que me fez viver 50 anos numa mentira. O silêncio tomou conta da sala. Apenas o som do relógio na parede, marcando cada segundo daquela conversa que mudaria tudo para sempre. Eu quero o telefone do Rafael, Conceição repetiu, mais firme ainda. E se vocês não me derem, eu vou atrás sozinha. Aos 72 anos, vou investigar a minha própria vida como uma detetive. É isso que vocês querem? Marcos suspirou profundamente, pegou o celular e anotou um número num papel. Mãe, só promete que vai com calma, tá? Rafael é um bom cara, mas... Mas o quê? Ele também tem mágoas. Também foi abandonado pelo papai. Conceição pegou o papel com o número, dobrou-o cuidadosamente e guardou no bolso do vestido. A decisão estava tomada. Conceição ia conhecer a outra família. Mas será que ela estava preparada para o que ainda descobriria? Na manhã seguinte, Conceição acordou com uma sensação estranha. Pela primeira vez em 3 anos, não sonhou com Ademir. Pela primeira vez em 72 anos de vida, não tinha certeza de quem realmente era. Sentou-se na cozinha com o papel amassado na mão. O número de Rafael estava ali, esperando. Mas como se liga para um enteado que você não sabia que existia? Como se apresenta para alguém que é parte da sua família há décadas, mas que você está conhecendo agora? Discou o número 3 vezes e desligou antes de completar. Na 4ª tentativa, deixou tocar. Alô? A voz era grave, madura. Parecia com a de Ademir. Rafael? Eu sou Conceição. A segunda esposa do seu pai. O silêncio do outro lado durou uma eternidade. Quando Rafael finalmente falou, sua voz estava embargada. Dona Conceição, eu estava esperando essa ligação há 15 anos. Combinaram de se encontrar no mesmo dia. No shopping, num café neutro,
longe dos olhares curiosos do bairro. Conceição escolheu seu melhor vestido, penteou o cabelo com cuidado, como se fosse a um encontro importante. E era. Rafael chegou pontualmente. Alto, magro, cabelo grisalho, os mesmos olhos castanhos de Ademir. Quando a viu, se levantou respeitosamente, mas não tentou abraçá-la. Havia uma distância educada, quase formal, entre eles. A senhora é exatamente como meus meio-irmãos descreveram, ele disse, puxando a cadeira para ela. E você é igualzinho ao seu pai quando era jovem. Ficaram se olhando por alguns segundos, dois estranhos unidos por um homem que havia mentido para ambos de formas diferentes. Conte-me sobre sua mãe, Conceição pediu. Rafael respirou fundo. Minha mãe nunca se recuperou totalmente do abandono. Ela criou eu e minha irmã sozinha, trabalhando como secretária, ganhando pouco. Meu pai mandava dinheiro às vezes, mas eram quantias pequenas, irregulares. Ele visitava vocês? Raramente. Dizia que estava trabalhando muito, que tinha responsabilidades. Nós não sabíamos que as responsabilidades eram a senhora e meus meio-irmãos. Conceição sentiu o estômago revirar. Enquanto ela reclamava que Ademir trabalhava demais, ele estava sustentando duas famílias. Patrícia, minha irmã, morreu aos 32 anos num acidente de carro. Meu pai foi ao enterro, mas ficou escondido no fundo da igreja. Não se aproximou de ninguém. Minha mãe ficou destruída. E vocês descobriram sobre nós quando? Quando Patrícia morreu. Ela deixou uns papéis, umas fotos. Descobrimos que nosso pai tinha reconstruído a vida em Campinas. Tinha outros filhos. Uma nova esposa que ele amava publicamente. A palavra publicamente doeu como um tapa. Conceição percebeu que Ademir havia escondido Marlene e os filhos do mundo, mas a ela ele exibia com orgulho. Ela era a esposa oficial, a família respeitável, a vida que ele queria mostrar para a sociedade. Seus meio-irmãos são boas pessoas, Rafael continuou. Quando me procuraram, foram receptivos. Marcos até me ajudou quando eu estava desempregado. Será que os filhos de Conceição ajudavam Rafael enquanto ela nem sabia que ele existia? A descoberta estava ficando cada vez mais dolorosa. Quero conhecer sua mãe, Conceição disse de repente. Rafael hesitou. Dona Conceição, com todo o respeito, minha mãe está com 78 anos. Ela passou a vida inteira sofrendo por causa dessa situação. Não sei se... Por favor, Conceição insistiu. Eu preciso olhar nos olhos da mulher que dividiu o mesmo homem comigo por 50 anos. Uma semana depois, Conceição estava na porta de um apartamento simples na Vila Madalena, em São Paulo. Rafael ao seu lado, nervoso, apertando as chaves na mão. Ela está ansiosa, ele murmurou. Faz 3 dias que não dorme direito. A porta se abriu e Conceição viu Marlene pela primeira vez. Pequena, cabelos completamente brancos, olhos azuis cansados mas ainda bonitos. Usava um vestido simples, azul marinho, e tinha as mãos trêmulas da idade. Ficaram se encarando por longos segundos. Duas mulheres que amaram o mesmo homem, que foram enganadas pelo mesmo homem, que criaram filhos dele, que construíram vidas baseadas na mesma mentira. Você é mais bonita do que eu imaginava, Marlene disse finalmente, com uma voz suave que denunciava o sotaque paulistano antigo. Você também, Conceição respondeu, e era verdade. Marlene preparou o café na cozinha pequena, usando uma cafeteira italiana igual à que Conceição tinha em casa. Talvez fosse coincidência. Talvez Ademir tivesse gosto específico para cafeteiras. Ele falava de você, Marlene disse,
mexendo o açúcar na xícara. Não no começo, mas depois que os anos passaram, ele falava. O que ele dizia? Que você era boa demais para ele. Que não merecia o que estava fazendo. Conceição sentiu os olhos marejarem. E mesmo assim ele continuou. E mesmo assim ele continuou, Marlene confirmou. Sabe, Conceição, posso te chamar de Conceição? Ela assentiu. Sabe, durante todos esses anos, eu te odiei. Te odiei porque você tinha o que eu perdi. O casamento oficial, a família respeitável, as fotos no álbum, as festas de aniversário com ele presente. Você tinha o Ademir que eu conheci no começo, antes de tudo desmoronar. Mas eu não sabia que você existia, Conceição sussurrou. Eu sei. Rafael me contou. E isso me deixou ainda mais brava. Porque significa que ele conseguiu fazer você feliz enquanto eu sofria. Ele conseguiu ser o marido que eu sempre quis que ele fosse, só que para outra pessoa. As duas mulheres ficaram em silêncio, bebericando o café amargo, digerindo décadas de dor. Tem uma coisa que você precisa saber, Marlene disse finalmente. Ademir tentou voltar para mim algumas vezes ao longo dos anos. Principalmente quando estava doente, nos últimos meses. Ele ligava, pedia desculpas, dizia que queria arrumar as coisas. Conceição sentiu o mundo balançar novamente. Nos últimos meses de vida, quando ela cuidava dele com tanto carinho, quando passava noites em claro no hospital, quando segurava sua mão enquanto ele agonizava, Ademir estava tentando voltar para a primeira esposa. Eu sempre dizia não, Marlene continuou. Não porque não o amasse mais. Mas porque sabia que ele nunca ia ser só meu. Ele nunca ia ter coragem de deixar você. Por quê? Porque você foi a escolha certa dele. A família que deu certo. A vida que ele sempre quis ter. Eu fui o erro que ele não teve coragem de assumir, e você foi o acerto que ele não teve coragem de perder. Conceição começou a chorar. Não um choro discreto, mas um soluço profundo que vinha do fundo da alma. Marlene se levantou e, pela primeira vez, a abraçou. Chora, querida. Chora por nós duas. E Conceição chorou. Chorou pelos 50 anos de mentira. Chorou pelo marido que perdeu antes mesmo de saber quem ele realmente era. Chorou pelos filhos que a protegeram tanto que a fizeram de idiota. Chorou por Marlene, que passou a vida inteira esperando por um homem que nunca voltaria. Chorou por Patrícia, que morreu sem conhecer os meio-irmãos. Chorou por Rafael, que cresceu sem pai. Chorou por ela mesma, por ter 72 anos e estar descobrindo quem era pela primeira vez na vida. Quando parou de chorar, as duas estavam sentadas no sofá, uma ao lado da outra, como velhas amigas. O que vamos fazer agora? Conceição perguntou. Marlene sorriu pela primeira vez. Agora vamos ser honestas uma com a outra. Depois de 50 anos de mentira, acho que merecemos um pouco de verdade. E foi assim que começou a amizade mais improvável do mundo. Duas mulheres de 72 e 78 anos, unidas pela descoberta de que o amor verdadeiro não justifica a mentira. De que ser protegida da verdade é a maior crueldade que alguém pode sofrer. De que nunca é tarde demais para recomeçar, mesmo quando você descobre que a vida inteira foi baseada numa ilusão. Conceição voltou para Campinas no final do dia, mas agora sabia que teria uma nova rotina. Visitas regulares a São Paulo. Conversas longas com Marlene. Talvez até aproximação com Rafael, que se mostrou ser um homem bom, apesar de ter crescido sem pai. Em casa, olhou para as fotos de Ademir espalhadas pela sala. Por um momento,
pensou em tirá-las todas. Mas decidiu deixar. Ele tinha sido mentiroso, covarde, bígamo. Mas também tinha sido o homem que ela amou por quase 5 décadas. E isso, pelo menos, tinha sido real. A história de Conceição nos ensina que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor que a mentira mais bem intencionada. 6 meses depois da descoberta, a vida de Conceição havia mudado completamente. A mulher submissa e ingênua que viverá 72 anos acreditando cegamente na família perfeita não existia mais. A primeira mudança foi com os filhos. Marcos, Regina e Andréia tentaram voltar à rotina de sempre, com visitas dominicais e telefonemas carinhosos, mas Conceição não permitiu. Instituiu uma regra nova: nada de conversas superficiais. Se queriam estar na vida dela, precisavam falar sobre o que realmente importava. Mãe, você está diferente, Regina comentou numa dessas visitas tensas. Estou sendo eu mesma pela primeira vez na vida, Conceição respondeu, servindo o café em xícaras que não combinavam entre si. Ela havia quebrado o jogo de porcelana do casamento uma semana após descobrir a verdade. E vocês vão ter que se acostumar com essa versão. A relação com os filhos nunca mais foi a mesma. Havia respeito, ainda havia amor, mas a confiança cega havia se transformado em algo mais maduro, mais real. Eles agora sabiam que Conceição não era mais a mãe que perdoava tudo em silêncio. Com Marlene, desenvolveu uma amizade profunda e inesperada. Falavam ao telefone quase todos os dias, compartilhavam memórias de Ademir, as boas e as ruins, e descobriam que tinham muito mais em comum do que imaginavam. Ambas haviam aberto mão de carreira pelo casamento. Ambas haviam sido mães dedicadas. Ambas haviam sido enganadas pelo mesmo homem. Sabe qual é a ironia? Marlene disse numa de suas conversas telefônicas noturnas. Nós duas fomos as esposas perfeitas para um homem que não merecia nenhuma de nós. Rafael se tornou presença constante na vida de Conceição. Ele morava em São Paulo, mas passou a visitá-la em Campinas regularmente. Era estranho, aos 72 anos, ganhar um filho adulto. Mas Rafael preenchia um vazio que ela nem sabia que existia. Com ele, ela podia falar sobre Ademir sem romantizar, sem idealizar. Rafael conhecia o lado ruim do pai, então Conceição não precisava fingir que o casamento tinha sido perfeito. A maior mudança, porém, foi interna. Conceição descobriu que tinha opiniões próprias sobre política, sobre religião, sobre a vida. Durante décadas, simplesmente concordara com Ademir em tudo. Agora, aos 72 anos, estava formando suas próprias convicções. Começou a frequentar um grupo de leitura na biblioteca municipal. Voltou a costurar, mas agora para vender, não apenas para a família. Abriu uma pequena conta bancária só sua, a primeira da vida. Pequenas independências que, somadas, representavam uma revolução pessoal. A vizinhança comentava, obviamente. Dona Conceição ficou esquisita depois que o Ademir morreu, diziam. Mudou muito. E tinham razão. Ela havia mudado. Havia parado de viver para agradar os outros e começado a viver para si mesma. Às vezes, as maiores tragédias da vida nos dão o presente mais inesperado, a liberdade de sermos quem realmente somos. Numa manhã de setembro, exatamente um ano após descobrir a carta, Conceição acordou e percebeu algo surpreendente. Pela primeira vez em décadas, estava ansiosa para ver o que o dia traria. Não mais resignada com a rotina, não mais satisfeita apenas em existir. Estava curiosa sobre a vida. Aos 73 anos, Conceição Santos estava finalmente aprendendo a viver.
2 anos se passaram desde aquela terça-feira de março que mudou tudo. Conceição, agora com 74 anos, estava sentada na mesma sala onde descobriu a verdade, mas o ambiente era completamente diferente. As fotos de Ademir ainda estavam nas paredes, mas não mais como relíquias sagradas. Eram apenas memórias de um tempo que passou. Ao lado delas, novas fotos, ela e Marlene sorrindo num passeio ao mercado municipal de São Paulo. Rafael abraçando-a no aniversário dele. Os netos, que agora sabiam toda a história, reunidos num almoço de domingo mais honesto e verdadeiro. A escrivaninha de Ademir havia se tornado dela. Agora guardava seus próprios documentos, suas contas bancárias, os contratos das encomendas de costura que não parava de receber. A gaveta que um dia escondeu segredos agora organizava a nova vida que ela estava construindo. Marlene havia falecido no inverno anterior, aos 79 anos. Conceição esteve ao lado dela no hospital, segurando sua mão como uma irmã. No enterro, ficou ao lado de Rafael, que a apresentou aos amigos da mãe como minha madrasta do coração. Foi estranho e reconfortante ao mesmo tempo. Sabe qual foi o legado mais importante da sua mãe? Conceição disse a Rafael naquele dia. Ela me ensinou que nunca é tarde demais para parar de ser vítima e começar a ser protagonista da própria história. A relação com os filhos havia evoluído para algo mais equilibrado. Eles ainda se viam regularmente, mas agora Conceição tinha vida própria, opiniões próprias, vontades próprias. Marcos havia confessado que era a mãe mais interessante que já tivera. Antes você só concordava com tudo. Agora você é uma pessoa real, ele disse. Regina havia pedido desculpas formalmente, numa carta emocionada, reconhecendo que proteger a mãe da verdade havia sido uma forma de infantilizá-la. Você sempre foi mais forte do que nós imaginávamos, escreveu. Andréia, a mais nova, se aproximou mais da mãe depois da descoberta. Quero envelhecer igual a você, ela disse. Corajosa, independente, sem medo de recomeçar. Conceição havia se tornado referência no bairro. Outras mulheres da sua idade procuravam sua companhia, inspiradas pela forma como ela havia reorganizado a vida. Criou um grupo informal que se reunia semanalmente para café e conversa. Chamavam-se, em tom de brincadeira, de As Redescobertas. Meninas, ela costumava dizer nessas reuniões, vocês sabem qual é a diferença entre mim e vocês? Vocês ainda estão fingindo que estão satisfeitas com as migalhas que a vida ofereceu. Eu cansei de fingir. A história de Conceição se espalhou além do bairro. Uma jornalista de São Paulo soube do caso e quis escrever um artigo. Como uma mulher de 72 anos descobriu que não conhecia a própria vida, foi o título. O texto viralizou nas redes sociais, inspirando milhares de mulheres a questionarem suas próprias verdades. Numa noite de dezembro, Conceição estava regando as violetas da varanda quando o telefone tocou. Era uma mulher de Recife, de 68 anos, que havia lido o artigo. Dona Conceição, eu li sua história. E queria contar que hoje, depois de 45 anos, confrontei meu marido sobre as mentiras dele. Obrigada por me dar coragem. Se essa história te emocionou, essa aqui também vai tocar o seu coração. Milhares de mulheres já passaram por descobertas parecidas. Veja também o que aconteceu com Dona Zilda, quando descobriu que o filho estava escondendo dela há 20 anos. Conceição desligou o telefone e sorriu. Sua dor havia se transformado em força para outras pessoas. Sua descoberta tardia havia se tornado inspiração para quem ainda tinha tempo de mudar. Aos 74 anos, ela finalmente entendia que a vida não acontece para nós. A vida acontece através de nós.
E nunca é tarde demais para assumir o controle da própria narrativa.